Vibe Mundial FM. E hoje eu tô com um tema bem legal. Hoje eu vou falar de um tema bem importante que chama cura de bloqueios com a mãe. Né? É um tema muito importante porque todos nós temos as nossas questões, não é? Não existe mãe e pai perfeito. Todos nós temos alguma questão interna lá no inconsciente. E uma coisa muito, muito importante é entender como funciona a mente. Porque eu recebo muito, né, com meus pacientes, eles chegam, não, Cíntia, eu já superei. Eu entendo que minha mãe, ela fez o melhor que ela conseguiu, eu entendo que ela deu aquilo que ela conseguia naquele momento. E quando a pessoa fala isso, né, eu acho que faz muito sentido. Só que o que a gente tem que observar? Primeiro, tem vários casos, né? Não é um tema simples, é um tema complexo, né? Às vezes a gente fala isso, só que a gente tá aqui, ó, sabe aonde? Falando no mental. Então, racionalmente, a gente entende. Minha mãe, né, é imperfeita, minha mãe fez o melhor que conseguiu, eu perdoo a minha mãe. Só que a gente tem que tentar entender que esse perdão, ele tem que acontecer, ele tem que estar em sintonia com o nosso emocional, com as nossas emoções. Porque muitas vezes o nosso pensamento, né, tem pessoas que falam, nossa, eu não posso ter raiva da minha mãe, isso no mental, mas no sentimento fica como? Tem raiva. Então, primeira questão é você compreender que uma coisa é seu eu mental e outra coisa é o seu eu emocional. Não é? Então, assim, quando a pessoa ela acha que perdoou a mãe, acha que, né, que ela perdoou, que ela dissolveu aquela tristeza, ela fala, eu entendo o que aconteceu. E o primeiro passo realmente é esse, né, ouvinte? A gente entendeu o que aconteceu, só que só isso não resolve. Por quê? Porque o sentimento, aquilo que está dentro da gente, precisa de tratamento. Então, tem pessoas que também não perdoaram a mãe nem no consciente. E aí, é aquela coisa da raiva. Enquanto que a gente tem raiva da nossa mãe, enquanto a gente tem mágoa. E por que acontece essa dissociação, essa separação do sentimento e do mental, né? Quando a gente é criança, o nosso eu criança, por isso que eu falo muito, e se você tem vontade, se você tem alguma questão com a sua mãe, todos nós temos, ouvintes. E não é que a gente precisa ter alguma questão, alguma coisa muito traumática, né? São pequenas coisas. Se você quiser, você pode entrar no Instagram do Instituto, no IGTV, e tem regressão de cura dos bloqueios com a mãe. É um exercício que você faz, a minha voz, são 10 minutinhos, e você vai fazer durante 21 dias. E você vai ver tudo o que aconteceu, vai ver o que sentimentos você tem, né? Porque a gente tem que trabalhar as emoções. Só que as emoções, elas não curam no pensamento, né? E a emoção da onde? A emoção, quem sofreu? Quem passou por aquela dificuldade? Quem se sentiu rejeitado? Quem se sentiu abandonado? Quem se sentiu mal foi o seu eu criança. Se a gente não cura o nosso eu criança, né, essa emoção do nosso eu criança, a gente pode trabalhar a consciência, mas a gente tem que curar as emoções, ouvinte. Porque o que nos faz adoecer e o que nos cura, são as emoções. Então a gente tem que trabalhar, sim, tentar entender como funcionam as nossas emoções e não só no mental, né? As mágoas. Às vezes chega uma pessoa, um paciente no meu consultório e fala, não, começa a contar uma história, não só da mãe. E ele conta, ele chora, ele se emociona. E quando eu escuto aquela história, eu falo, nossa, isso aconteceu ontem. E aí você vai perguntar, quanto tempo faz que isso aconteceu? Aí a pessoa fala pra mim, fazem 10 anos que isso aconteceu. Né? Fazem 15 anos, eu olho e a pessoa tá ali tão emocionada com aquele assunto. Por que a pessoa chora ali? Né? Porque ela não resolveu aquela emoção, ela criou uma mágoa, ela criou um sentimento. Enquanto a gente guarda aquela mágoa, aquele sentimento lá no nosso inconsciente, a gente não consegue se desenvolver. A gente guarda uma tristeza. Então tem que sim
tratar, tem que sim curar, né? Trazer essa energia de curar os bloqueios com a mãe. Primeiro, não tem mãe perfeita, claro. Segundo, a gente tem que voltar lá para a infância e ressignificar. Ressignificar com quem? Com a sua criança. Tirar aquela emoção triste e trazer uma emoção positiva, porque isso vai super te ajudar. Né? Outra questão é a pessoa que fala, nossa, eu não perdoo a minha mãe. Tem um livro que chama muito legal, de um psicólogo americano, que ele criou uma técnica, né, para perdoar que as mães que perderam seus filhos na guerra. E ele criou essa técnica, e esse livro é um livro muito legal, chama O Poder do Perdão, esgotado, né? Não acho em lugar nenhum para comprar. Mas o livro é incrível, né? E ele mudou o meu pensamento, né? Li há muitos anos esse livro. E ele fala que o perdão não é para o outro. Quando você perdoa a sua mãe, o seu pai, ou alguém que te fez mal, não significa que você... Porque às vezes, né? A gente acha que perdoar é aceitar de concordar com o que aconteceu. Não, perdoar não é isso. Perdão é para você se libertar daquela dor. Porque quando a gente carrega uma mágoa, quando a gente carrega uma tristeza, quando a gente carrega uma dor, a pessoa que é mais prejudicada é você. Você se sente mal com aquilo, você sofre com aquilo. Então, perdão, primeiro lugar, falar de perdão, né? A gente não tem que idealizar o perdão. Perdão não é concordar com o que aconteceu no passado. Perdão não é fazer as pazes com a pessoa que te fez algum mal. Perdão é única e exclusivamente para você se libertar daquele sentimento. Vibe Mundial.